Olá, tudo bem com vocês? Sou o professor Dário Alencar, da disciplina de Geografia, e estamos aqui na TV Escola Jaboatão. Vamos trabalhar hoje o tema grupos étnicos e dados populacionais da Europa, Ásia e Oceania. Tamo junto? Vamos embora? Vamos lá. Bom, no nosso último encontro a gente falava um pouco sobre os grupos étnicos europeus. Destacamos cada um deles e aí foi o tema da nossa aula anterior. Hoje a gente vai focar na Ásia e na Oceania. Mas aí só a título de lembrança, a gente sabe que os dados populacionais, os dados demográficos, eles são extremamente importantes em vários aspectos, tanto no sentido econômico, porque, por exemplo, a questão da população ela tem a ver com os processos de consumo, de estímulo à economia e tudo mais, e também para efeito de quê? De diversidade culturais e tantos outros aspectos. Beleza? E a gente sabe que hoje existem outros elementos que estão sendo postos em consideração, como, por exemplo, questão previdenciária. Então, tudo isso a gente analisou basicamente no vídeo passado concernente ao continente europeu. Tá massa? Vamos embora. Então, a gente viu também que essas políticas com relação à população, elas são importantes, inclusive destacamos a questão da imigração no continente europeu. Tá massa? Vamos embora, vamos lá. Beleza? Então, no caso das características, foca aqui no slide, por favor. Vamos nessa? Então, a população asiática, ela pertence a 3 grandes grupos étnicos. São eles o caucasiano, no caso os brancos, o mongoloide, são os amarelos, e o negroide ou melanoide, que são os negros. Então isso aí basicamente é a estrutura que divide a população em termos de etnias do continente asiático. Bom, e um dado mais interessante também é que a Ásia, na verdade, ela também é conhecida como formigueiro humano. Ou seja, ela, na verdade, mais da metade da população mundial concentra-se neste continente. Beleza? Então, isso aí são vários fatores que estão envolvidos nesse processo. Tranquilo? Vamos lá. A Índia e a China são os países mais populosos do continente e do mundo, somando mais de 2,5 bilhões de habitantes. Vem para mim, por favor. Vamos lá? Então, vê só. Isso é bastante significativo. Dário, em que sentido? Não esqueçam, o sentido econômico, como, por exemplo, os níveis de investimento que se tem que ter, os níveis de compromisso do Estado ou da iniciativa privada em termos de consumo e tudo mais, está todo envolvido nesse processo. Então, também disponibilidade de mão de obra. Então, tudo isso, no final das contas, são dados importantes, né, que, no final das contas, contribuem tanto para o custo do Estado, no sentido de políticas públicas, como também da exploração, vamos usar esse termo, da exploração do consumo pelas grandes empresas, pelas grandes corporações e pelo mercado naturalmente. Ok? Então, do mesmo jeito que tem uma população, ser populoso, ser um continente populoso, tem sua parte vantajosa, também tem sua parte de desvantagem. Tá ok? Vamos lá. Bom, a distribuição da população pelo continente ela é irregular. Ora, naturalmente, a gente já trabalhou isso aí, isso tem uma relação muito grande com a geografia. Por quê, Dário? Porque, na verdade, existem regiões que elas são naturalmente regiões que, como nós diríamos, elas são anecúmenas, ou seja, as condições que elas oferecem não são condições de fácil adaptação dos seres humanos a ela. De modo que, por exemplo, quando a gente pensa num deserto, né, o deserto não é de fácil adaptação. Então a gente, inclusive, quando estudávamos ou falávamos sobre a Europa, a gente viu que nas regiões de clima temperado, na região europeia de clima temperado, havia, né, um maior adensamento populacional. Então existem regiões ecúmenas e regiões anecúmenas. Então essas regiões, na verdade, elas são regiões ecúmenas de forte atração demográfica e as regiões anecúmenas de repulsão. Beleza? Então, a gente tem aí essas condições que, na verdade, contribuem
para que uma área tenha maior densidade demográfica que outra. Então, a gente ultrapassa a área de densidade, maior densidade demográfica, ultrapassa mais de 1.000 habitantes por quilômetro quadrado, como Bangladesh e outras que registram menos de 10 quilômetros, como os desertos e as altas montanhas. Ou seja, são aquelas regiões que apresentam dificuldade no seu processo de ocupação. Tá massa? Vamos lá. Então, as maiores concentrações demográficas estão nas planícies e nas margens e às margens dos grandes rios. Ora, isso aí é fácil entender, porque as margens dos rios, no caso dos rios, se tem vários fatores que contribuem para isso, como, por exemplo, a água para efeito do consumo, né? Segundo, a utilização do rio como hidrovia. E terceiro, no final das contas, a prática agrícola fica mais facilitada em função dos tipos de solo que se tem ali no entorno do rio. Tá massa? Vamos lá. Bom, aqui a gente tem alguns grupos, já só uma ilustração para vocês terem uma ideia dessa diversidade étnica e cultural que apresenta-se no continente asiático. Então, características da população gerais da população asiática. Destaca-se pela grande diversidade étnica, linguística e religiosa entre os vários povos que habitam. O mongólico é o mais numeroso encontrado nas porções oriental, central e do norte. E aí, o que a gente observa? Quanto maior forem os grupos étnicos, quanto maior for essa diversidade, também maior será a diversidade cultural. Mas ao mesmo passo que isso apresenta uma condição positiva, também apresenta uma condição um tanto problemática. Porque, por exemplo, se a gente tem determinadas etnias, essas etnias, às vezes, muitas vezes, ou na maioria das vezes, buscam dominar etnias menores. E muitas vezes, dadas questões históricas, a gente tem o quê? Etnias, muito embora em menor número, mas dispõe de situações que continuam a dominar etnias em maior número, porém que não têm acesso a determinados instrumentos para manutenção de poder. Então, essas são algumas questões que, no final das contas, acabam muitas vezes em conflitos étnicos internos e muitas vezes seríssimos, ocasionando até genocídios. Tá massa? Então, entender esses cenários aí é muito importante para a gente. Até porque toda a relação histórica, a partir daí, a gente vai poder entender melhor. Tá massa? Então, a gente tem, a China são 3 línguas mais faladas, o mandarim, o hu e o cantonês, né? São escritas da mesma forma, mas oralmente são muito diferentes. Tá massa? Na Índia é um mosaico de línguas. Também a gente tem que destacar a questão das antigas repúblicas soviéticas, né? E a gente sabe que, no caso, a língua russa ela foi imposta e obrigatoriamente foi colocada por Moscou. E isso tem todo um fator que envolve o domínio étnico da região. Tá massa? E esse domínio étnico, na verdade, simplesmente mantém a coesão das repúblicas socialistas soviéticas. A gente vai ver isso um pouquinho nas próximas aulas. Bom, e aqui a gente tem um mapa mostrando a relação de imigração do continente asiático em direção ao quê? A América, por exemplo. Então a gente tem toda essa relação aqui nesse mapa sendo bem mostrado nesse mapa aí. Beleza? Depois vocês leiam o texto, né, bem interessante aí. Tá massa? Vamos lá. No caso da Oceania, foco aqui no slide, massa, a Oceania é o menor dos continentes e o menos populoso. Ele é formado por quem? Por Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, pequenas ilhas e atóis dispersos pelo Oceano Atlântico. E também as ilhas, elas se dividem em 3 grupos, Melanésia, Micronésia e Polinésia. Tá massa? Vamos lá. Características demográficas, porque o grande foco da nossa aula hoje é exatamente essas características étnicas. Então a gente tem mais de 39 milhões de habitantes, grande parte dessa população é descendente de europeus, principalmente britânicos. Aí rola a questão, aí tem a questão do quê? Do processo
de ocupação e domínio desses povos menores que chegaram ao continente e pelo seu avanço, né? Pela questão do seu avanço de civilização, eles acabaram fazendo o quê? Dominando os outros grupos. Então, os nativos, como os aborígenes e os maores, lutam pela preservação de sua cultura diante das ações sistemáticas de desarticulações de seus costumes, línguas e valores desde a colonização europeia. Então, na verdade, hoje, o que acontece? Inclusive, a gente tem um pouco disso aqui no Brasil, que é a questão do olhar para os nativos, né? Existe toda uma questão legal, ou na legislação, na Constituição, que visa proteger esses povos. Tá massa? Vamos lá. E o desafio, encerrando a nossa aula de hoje, que quais são os países asiáticos que foram os 3 primeiros a contribuir para a imigração no Brasil? E aí, tamo junto? Vamos embora, até o nosso próximo encontro. Grande abraço!